Olá, tá começando para você mais um Consicast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. E neste episódio, a saúde e a segurança no trabalho. Inclusive, o Abril Verde é um mês dedicado a essa temática. A gente vai destacar aqui no Consicast o trabalho essencial dos colaboradores que compõem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mais conhecido como CIPA. Eles são os guardiões da segurança, dedicando todo o seu tempo e esforço para garantir que cada trabalhador retorne para casa são e salvo ao final do dia. Além disso, daremos um destaque também aos brigadistas, por que não, cujo comprometimento e treinamento são fundamentais para prevenir e combater incêndios e outros incidentes, salvaguardando vidas e também o patrimônio. Enfim, a gente vai aprender um pouquinho aqui na construção de um ambiente laboral cada vez mais seguro e saudável. Fique com a gente, o Consicast começa agora e eu tenho o prazer de receber aqui a Valquíria Michelin, a nossa técnica de segurança. Valquíria, prazer, obrigado pela sua participação. Imagina, obrigada a vocês, né, para dar uma chance aqui para a segurança do trabalho, conversando um pouquinho, dando destaque, né, principalmente nesse mês, que é bem importante aí para a segurança do trabalho. Aí vem o pessoal da CIPA, SESMIT, Brigada, tudo junto com a direção, trabalhando aí para que a gente sempre tenha um ambiente de trabalho bem seguro. E também o Joey Carvalho, ou Joey Carvalho. Nós importamos ele de fora para Bauru, hein? Sim. Que é o nosso colaborador aqui da Consilig e também o nosso cipeiro. E você vai saber por que essa palavra cipeiro aqui na edição do Consicast. Inclusive, a gente vai começar por esse tema. CIPA, cipeiro. Vamos abrir aqui esse vocabulário para quem nos assiste nesse momento, saber o que significa essa palavra. Olha, acho que você já tinha falado, é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e a partir do ano passado é assédio também, porque a gente também cuida aí da parte da moral do funcionário também, né, dele estar aí bem tratado psicologicamente também, né? E o cipeiro é nossa base, né? Sem eles a gente não tem essa segurança do trabalho. Então a gente tem a empresa, toda empresa, né, tem aí a obrigação de ter essa CIPA e o importante é que eles são escolhidos pelos funcionários. Então eles estão aqui representando os funcionários, estão no dia a dia deles para ajudar a gente na segurança do trabalho. Exatamente. Cipeiro, em algumas regiões cipista, né, no final é a mesma função. É um olhar atento a todas as situações, é basicamente isso. Sim, todas as situações da empresa. Sempre tem que estar olhando, observando, porque a questão da segurança, né, envolve o acidente, envolve outras questões também, e é uma obrigação de todos, né? Tem que ser um pensamento coletivo. Então, isso aí é a CIPA, é fazer uma CIPA. Isso. Correto? A escolha do cipeiro é feita por uma eleição, é isso? Eleição, isso, ela é anual, tá? A gente abre uma inscrição, todos os colaboradores, sem exceção, têm a liberdade, né, de se inscrever para fazer parte dessa comissão. Inclusive, aqui interno, na Consilig, amplamente divulgado. Sim. Tem uma lista onde você assinala aí a sua ficha de inscrição. Ficha de inscrição é feita. Exato. A gente libera a ficha de inscrição, tem um prazo aí 15 dias para ele fazer. E a votação também para você escolher o seu cipeiro preferido. Isso, tem a urna, tem aí a cédula, é bem legal. Tem toda aquela magia da votação. Toda magia da votação. Então é um processo bem democrático. Bem democrático. E o Joey assumiu essa função agora esse ano de 2024. E foi bem votado, dos melhores votados. Terceiro melhor colocado na CIPA. Fiz campanha, porque como eu já vim de uma CIPA, não aqui na Consilig, então eu já tinha experiência, né? E comecei a trabalhar com o pessoal ali do meu setor, explicar para eles o que era, qual a importância, e falou, se vocês querem alguém de confiança para trabalhar, coloca aqui que a gente resolve, né? Sim, e como eu disse que era um produto importado, o Joey, ele veio da Bahia, Salvador. Trabalhou em Camaçari. Trabalhei no Polo Petroquímico de Camaçari. Então, assim, se a gente está falando de segurança,
Aonde eu trabalhei era somente esse o assunto. EPIs muito mais robustos do que os EPIs que a gente tem aqui. Os EPCs também que tem que usar, que aqui na nossa empresa não é necessário usar os EPCs, são os equipamentos de proteção coletiva. Lá na indústria você precisa usar a depender da área que você trabalha. Então o risco lá é muito mais eminente de um acidente de trabalho. O uso de equipamentos e também protocolos, Val, difere de empresa para empresa. Sim, com certeza. Cada empresa tem seu grau de risco, né? A maneira que você trabalha, o seu serviço. Então, nós somos grau de risco 2 aqui, né? Nosso grau de risco é o 2. Nós trabalhamos significa? com teleatendimento. Risco 2. Risco 2 é um risco baixo. Não chega a ser o baixo, tem o 1, o 2, o 3 e o 4. No caso dele, é de indústria, um grau de risco 4, que é bem mais, envolve maquinário, muito pessoal que trabalha, né? Com produtos químicos, biológicos, maquinários pesados, então é bem diferente. Na nossa empresa, o grau de risco 2, a gente trabalha mais, nosso maior risco é o risco ergonômico, então a gente trabalha bastante laboral, a parte mais ergonômica mesmo do funcionário, a sua postura diante do trabalho. E EPI, no nosso caso, a gente não trabalha com EPI. Trabalha-se com EPI a pessoa da manutenção. Aí sim, a gente passa aí uma luva, uma bota adequada, um óculos, dependendo do serviço que ele vai fazer. Tá? Mas na indústria isso é bem mais pesado. Nosso grau de risco sendo tranquilo, a gente trabalha não com muita tranquilidade, porque a gente tem que estar de olho todos os dias, né? Que o pessoal aí também dá uma abusada. O acidente não escolhe o grau. Desde um escorregão que você pode ter, passando por um corredor, até um risco de um choque elétrico num painel, é acidente, ele não escolhe. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai contar uma curiosidade. A gente estava falando aqui fora das câmeras com o Joey, que passou por uma ação lá no antigo trabalho em Camaçari, onde ele exercia o papel também de CIPA, e ele vai contar para a gente também como essa função ela foi de suma importância para resolver o problema de uma forma assim muito emergencial. Sim, aí a gente fala também, falando do assunto dele, que foi um assunto bem importante que ele contou pra gente, tem aí, a gente fala de CIPA, todo mundo já pensa em estabilidade, né? E aí a gente precisa consertar por que a gente é votado e por que a gente tem essa estabilidade, né? Posso Porque falar? Durante esse trabalho dele aí é muito importante isso. Posso falar? Pode, é interessante, lógico. Quando você começa a criar um trabalho e você mostrar para os seus colegas que você está empenhado, que você quer resolver, começam as cobranças. A gente vindo para cá agora, vai ouvir os colegas que votaram, todos cobrando, lembra daquilo lá que você falou? Vamos ver se a gente resolve. Então, assim, por lei, você ganha um benefício muito bom, que é a estabilidade de 2 anos. Sendo que um ano você vai exercer a CIPA e o outro ano você pode não ser mais um cipista ou cipeiro aqui em São Paulo e continuar com a estabilidade por mais um ano. Porém, para que serve essa estabilidade? Para que ela serve? A estabilidade na CIPA, ela não é somente para você ficar tranquilo, que ninguém pode me demitir, que agora eu sou alguém especial aqui dentro da empresa. Não é isso. A obrigação do cipista é de zelar pela segurança do outro. Isso envolve cobrar. E cobrar, às vezes, não é visto por bons olhos a quem está um pouquinho mais acima. Porque, querendo ou não, quando você cobra algo de melhoria, você vai envolver a situação financeira, uma adequação. Então, o cipista, ele vai brigar por isso e, então, ele precisa de uma proteção maior, que seria essa dada pela legislação. Sim. E como que é esse trabalho que vocês precisam dar essa visibilidade de problemas que surgem no dia a dia e levam esses problemas ao alto escalão e daí depois é discutido, né? Aqui na empresa, e a gente trabalha no dia a dia, a gente percebe um perfil muito proativo da diretoria no trabalho de se empenhar nessas questões básicas de segurança, principalmente na parte de ergonomia, como a gente estava falando, a parte laboral, né? Isso. Como que é passear pelos mais de 4 mil colaboradores da Consilig e ter que enxergar pelo em ovo, gente. Eu acho que é isso, né? Precisa ter esse olhar. Por isso que a gente precisa de mais de um olho para enxergar isso aí. Por isso que a gente tem aí, por isso que a lei, a norma fala pra gente uma quantidade de cipelo. A gente não escolhe a quantidade. Quem escolhe a norma, a legislação dá pra gente, diante do grau de risco e a quantidade de funcionário e estabelecimento, quantos cipeiros a gente vai ter que
ter durante aquele mandato. Então, aí eles vão estar no meio, a gente escolhe colaboradores, por quê? Porque eles estão ali no meio da operação, são mais olhos, porque eu, como técnica de segurança do trabalho, só um cipeiro, não conseguimos ver tudo. Não consegue resolver tudo, então, eles estão ali no meio para isso. Então, periodicamente, eles fazem aí uma análise no ambiente, dão uma passeada ali no local, anotas, e orienta também, porque eles têm aí essa função, não é só cobrar do funcionário, eles também orientam como eles têm que agir diante de alguma situação que a gente está vendo que pode causar um acidente, ou assim, uma necessidade de melhoria ali naquele setor. Olha, isso aqui precisa ser melhorado, ou uma inovação que parta aí para a segurança do trabalho e para o bem-estar e qualidade de vida do trabalhador. Pelo porte da nossa empresa, aqui pegando a nossa CIPA, que são 4 que nós temos pelo tamanho da empresa, a gente dividiu os setores. Então, esse nosso bloco aqui da empresa, nós temos 22 cipistas. 11 são eleitos por outros colaboradores. E os outros 11, esses não gozam de benefícios da legislação, eles são eleitos pela direção, pela empresa, pela própria empresa. Elege esses outros 11. 22 pessoas para observar esse quantitativo de colaboradores é um número considerado, sim, bacana, porém, para você observar todos os pontos, não dá para poder você observar tudo. Então, o que acontece? Como eu estava falando em off, para a gente aqui, a responsabilidade do cipeiro é o trabalho de conscientizar, trazer para o outro também, para o colaborador, o colega, a responsabilidade também de observar. Então, através do trabalho de conscientização, que o brigadista, por exemplo, é um trabalho mais técnico, mais específico, o do cipeiro é um trabalho mais de conscientização, de levar essa consciência para o coletivo, fazer que cada um colaborador da empresa seja também um cipeiro por pegar experiência. Ô Joey, mas como que você concilia o seu trabalho como colaborador, trabalhando nas ações aqui da Consilig, para você também dividir as responsabilidades nesse trabalho com a CIPA? Tudo é uma questão de organização. Durante a minha rotina de trabalho, eu tenho meus afazeres, tenho minha responsabilidade, consigo organizar o tempo, e então, em algum momento, eu consigo, de repente, tomar uma água, ou vou conversar com outro colega que está em outro setor. Nesse período, é interessante você estar atento e sensível para ouvir o que os seus colegas passam e te sinalizam, ou que você passa e observa. Então eu aproveito esses pontos entre uma atividade ou outra para estar observando ali as áreas. E olha, uma informação, na verdade um olhar de bastidor aqui para nossa audiência. A gente sempre observa o pessoal, né, da nossa manutenção passando com o teclado, com o mouse, vai para lá, vai para cá, levando cadeira, trazendo cadeira. É um trabalho ali meio que igual você tá numa troca de pneus em box. Você tem que trocar rapidamente o equipamento. Em nenhum momento a gente pode deixar o nosso colaborador trabalhar com um equipamento que esteja aí atrapalhando bem a qualidade dele no trabalho, né, e a saúde dele, né? Então o mobiliário tem que estar sempre aí sendo visto. Então a gente tem os profissionais, né, que fazem esse trabalho pra gente. Então, assim, vamos supor, ele como cipeiro, eu mesmo como técnico de segurança, vejo uma situação, ou alguém relata essa situação, a gente tem um canal aí diretamente com eles, a gente abre um chamado e assim, Exato, nós temos... Você quer saber uma alegria da nossa equipe de comunicação, a Isa, o Davi, é quando chega a físio para fazer o alongamento. Sim, isso é importantíssimo. Dança, alonga, faz uma festa. Sim, é importante esse trabalho também de parar um pouco o dia a dia, que a gente sabe que é estafante. Bastante. Muito. Que é estressante, para você ter essa atenção. Isso daí não é um plus, né? É uma obrigação, e está no protocolo. Né? É uma obrigação, está no protocolo. A NR 17 fala isso. A gente traz esse benefício, né? E esse momento, cuidando da saúde. Entra a qualidade de vida, né? É relaxamento. Exato. Esse momento. Além de outras coisas que a gente traz aí também. A gente sempre tem, a CIPA promove anualmente a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente. E aí, dentro dessa semana, a gente tem aí nossos pontuais, né? Trazemos palestrantes pontuais, saúde auditiva, psicólogo. Para os jovens, aí a gente traz umas palestras voltadas
as coisas que ele gosta uma mesmo. gama de informações muito grande, né? A gente traz SAMU aqui na empresa, a gente tem a distribuição até de mudas, né? Que são a qualidade de vida, para incentivá-los aí também, de alguma forma. Fora essa semana da CIPAT, anualmente, que nem esse mês a gente tem a Semana da Voz, né? E pra gente que é de teleatendimento é muito importante essa semana. Então, dia 16 agora é o Dia Mundial da Voz, a gente pretende fazer aí uma ação legal, com informações para voz, dicas de saúde, então é bem importante isso. O Joey, o cipeiro, ele pode questionar o colaborador, ele pode, não digo interrogar, uma palavra pesada, sim. Mas aquele bate-papo para buscar uma informação, para saber, porque às vezes o colaborador, ele é mais quieto, ele às vezes não quer passar por uma vergonha, ou risco, por exemplo, de comprometer tímido. A estação de trabalho. A gente sabe N motivos Sim. que, de repente, o colaborador pode não querer falar o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, né? Sim. Qual que é o argumento e quais são as técnicas que você usa para investigar e trazer à tona algum problema em potencial? Olha, apesar de a gente estar falando de um assunto sério, é sempre bom aquele sorriso para poder quebrar o clima. Então, se você observa algo, você percebeu que ali no setor tá todo mundo quietinho, ninguém falou nada, sim, um bom sorriso, uma boa chegada junto. E aí, colega, como é que você tá? E puxa devagarzinho, você acaba pegando a informação que você precisa e não expõe. Dando uma dica também, né? Nesse momento. Porque às vezes a forma que você a aborda, você consegue tanto a informação que você precisa, quanto a questão de não expor a pessoa. Então você fica sabendo da situação, passa como responsável pelaquilo que está acontecendo, para trazer a melhoria, trazer uma solução, sem precisar expor e conversa com um, conversa com o outro, para poder também não parecer que você só conversou com aquela pessoa específica ali e dá aquela sondada. É sempre bem-vindo, ninguém reclama e funciona. E funciona. E você, Val, como a especialista em segurança do trabalho aqui da empresa, precisa ter esse contato muito amplo e muito constante com o representante, o cipeiro mor, né, o cipeiro-chefe, também com a equipe, promovendo treinamentos, roda de bate-papos. E não só isso, né? Se junta uma função muito especial, que é a função do brigadista também. Isso. Todos os treinamentos, o da CIPA ele é num período e a brigada é outro, mas todos os cipeiros são convocados. Ali chamam, porque eles participam junto com os brigadistas no treinamento. Esse treinamento ele é anual, né? A gente faz um treinamento completo anualmente. A gente também faz o simulado, né? Que é simular aí uma emergência mesmo, para que, caso ocorra alguma situação, eles estejam preparados nas rotas de fuga, nas situações, no atendimento ao nosso colaborador que vai precisar aí de um primeiro socorro. Então, assim, eles fazem parte também, eles são CIPA e brigada junto. Tem que entender, e a brigada, ela é tão importante quanto a CIPA, quanto ao SESMIT, eles estão, assim, o nosso socorro em caso de emergência, né? Então, graças a Deus, a gente nunca precisou disso, né, numa situação dessa, mas eles estão aí preparados, preparados sempre para que isso, caso ocorra, eles estejam. O que eles fazem também, né? Não é só eles estarem preparados, eles conhecem todos os equipamentos que a gente tem dentro da empresa, aonde eles estão. Eles também nos ajudam a fiscalizar se esse equipamento ele está sendo monitorado, se eles não estão vencidos, se ele está mexido, às vezes alguma coisa que se solta, que não esteja no lugar, eles ajudam a gente também nessa fiscalização. Um mapeamento, né, em toda a empresa que nós temos acesso, e aí a gente fica sabendo. Inclusive, nós conversamos com um brigadista, o Lucas Nascimento, e ele falou um pouco pra gente desse trabalho interno aqui dentro da Consilig. Eu vou pedir então pra Isa soltar o VT. Solta aí, Isa. Bom, como brigadista, o principal ponto é nós cuidarmos da segurança no sentido de prevenção. Porém, temos que estar preparados através de treinamentos que ocorrem periodicamente para, em uma situação de emergência, nós podermos agir. No treinamento, nós abordamos tanto a questão do incêndio quanto a questão de socorrer uma vítima. O foco é que nós conseguimos
de maneira efetiva, conseguir atuar até que o corpo de bombeiros ou o SAMU, né, consiga chegar até o local para daí então eles assumirem a segurança. Olhar sempre atento, isso é imprescindível. Esse foi o Lucas Nascimento, nosso brigadista, que falou um pouquinho sobre o trabalho dele frente à Consilig. Pessoal, conversando aqui com o Joey, com a Val, né? Para os íntimos aqui, o Joey Nascimento e a Valquíria Michelin, a Valquíria que é nossa técnica de segurança do trabalho, e o Joey Carvalho, que é o cipeiro escolhido agora em 2024 para trabalhar nessa frente aqui na Consilig. O assunto é segurança e saúde no trabalho. Gente, eu queria trazer um pouquinho essa situação que nós conversamos fora do ar, Joey, do trabalho que você desempenhava lá em Camaçari, na Bahia, aonde a sua função como cipista, né? Aqui cipeiro, lá cipista, fez um trabalho ali muito dinâmico e conseguiu evitar um mal maior. Conta um pouquinho dessa sua experiência. Então, como eu trabalhava na indústria, existiam nas áreas do trabalho lá vários pontos que são mapeados como de alto risco, de alto nível de acontecer algum tipo de acidente. E uma dessas áreas não era um grau tão elevado. Ou seja, nos locais que tinham bastante sinalizações, estavam bem mapeados, geralmente não acontecia nada. Só que tinha um ponto, uma passarela em específico, que ficava perto de uma tubulação de água quente que passava por lá para poder não deixar o produto endurecer, ficar sólido. Então tinha uma tubulação de água quente que passava por lá. Essa tubulação, ela passava muito próximo e estava com um vazamento. Aconteceu que um outro cipeiro, colega meu, cipista, passou por lá, sinalizou e trouxe essa observação para poder encaminhar para a direção. Foi sinalizado, foi indicado. Porém, com uma semana, não tinha sido feito nenhuma ação corretiva. Não houve. E o que aconteceu? Um colaborador, um senhor que trabalhava com a gente, passou por lá, escorregou, que é um acidente muito simples, parece besta, né? Parece comum. Só que ele se acidentou, ele teve uma torção no pé, teve que se ausentar. E ele era um dos caras que trabalhavam com maquinário pesado lá, muito importante. Por isso que ele tinha bastante experiência. Ele teve que se ausentar. Nesse afastamento dele, estava próximo da reunião da CIPA, nós convidamos a direção para poder participar em especial dessa reunião. E então, quando nós colocamos o que tinha ocorrido e o fato da gente ter sinalizado e não ter sido tomada nenhuma precaução, nenhuma medida corretiva para aquilo, trouxe, de certa forma, uma conscientização da direção de que, poxa, uma prevenção simples, às vezes eu não consigo recordar se foi um aperto, se foi uma troca de válvula para poder fixar bem e parar o vazamento. Mas poderia ter sido uma correção simples, talvez não tão custosa. Poderia ter sido evitado, né? Por isso que a gente fala a importância da CIPA, né? Por isso que a gente fala que tem que ser, essas pessoas são importantes, tem que ser dada atenção. Por quê? Não porque às vezes a empresa não cuida muito da segurança, mas às vezes tem coisas diferentes que eles ali provavelmente tem a impressão que não vai acontecer um acidente. Algo tão simples, mas né? o cipista, o cipeiro, sendo treinado e trabalhando junto na segurança, ele traz isso pra gente. Por isso que é importante ser ouvido, né? E levar isso sempre para a direção, para que não ocorra, que não chegue a ocorrer. A gente trabalha com prevenção. Para você ver, por causa de uma poça de água, algo tão simples. E uma válvula que custaria muito menos do que um colaborador acidentado, afastado, uma CAT envolvida nisso aí, por causa de uma válvula. Tem que ter esse trabalho de sinergia, né? Entre a direção e o profissional de segurança. Isso. Né? Um não invadindo a seara do outro e um entendendo a especialidade do outro é muito importante. Sim. Mostrando, a gente trabalha, não é na cobrança, não é brigando, né? A gente trabalha com aquilo. Conscientização. Não só da empresa, do colaborador também, porque às vezes nessa situação foi um vazamento, mas às vezes um local o funcionário não toma o devido cuidado, ele não usa o EPI correto, ele assim, às vezes
autoconfiança dele faz com que alguns acidentes aconteçam. Então, a gente vem com esse trabalho de conscientização. Por isso que a gente tem toda a empresa, o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. SESMIT. Ele é o ponto de abertura de segurança do trabalho dentro de uma empresa. Através dele que vem aí a CIPA, a Brigada de Incêndio, todas as NRs que a gente tem que ter dentro de uma empresa que trabalha exatamente a segurança do trabalhador. Né, que o Ministério do Trabalho traz aí para a gente nos amparar aí enquanto empresa, enquanto colaborador. Bom, para quem está nos assistindo e é colaborador da sua empresa e gosta, e tem esse olhar atento no dia a dia, como que as pessoas podem fazer para ser um cipeiro, um cipista, para participar de uma brigada de uma empresa, Paulo? Sim, ó, toda empresa acima de 50 funcionários tem que ter uma CIPA. Né? A norma é obrigatória, a norma já indica isso, né? Então, anualmente, cada empresa tem uma data específica, não tem época certa, época correta para isso, né? Ela abre aí essas inscrições. Então, a gente comunica aí sempre o sindicato, né, que nos ampara, isso passa para ele que a gente está abrindo a CIPA, a gente tem um prazo, abre-se um período de inscrição aí para esse colaborador, né, ele tem 15 dias, e isso tem que ser divulgado amplamente na empresa, a gente divulga aqui no nosso caso, a gente divulga na TV, a gente divulga pessoalmente, a gente vai, né, divulgando nas operações, pedindo, né, chamando as pessoas e mostrando para eles, porque às vezes as pessoas falam, mas o que a CIPA faz? Aí que vem a nossa conscientização, né? O que a CIPA faz? O que é uma CIPA? A Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. O que ele faz? Aí a gente explica tudo que a gente faz, que a nossa intuito é aí trazer a segurança do trabalho e que eles estarão junto com a gente trazendo. Há um treinamento inicial. Tem um treinamento. Eles são votados. Reuniões mensais também. Reuniões mensais. A gente tem um treinamento de 4 a 8 horas, que é o primeiro treinamento. Nesse treinamento, eles vão saber um pouco da legislação, né? O que a legislação é pertinente à CIPA, né? O que a CIPA faz. Fala-se um pouco de primeiros socorros, porque os cipeiros também recebem treinamento de primeiros socorros, aprende aí um pouquinho dos equipamentos de segurança e prevenção de incêndio também. A gente passa todo esse treinamento. E mensalmente a gente vai se reunir e colher as informações que eles trazem para a gente aí do que a gente precisa implantar, o que a gente poderia melhorar no ambiente de trabalho. Né? Mas não precisa esperar a reunião. Então, a gente está todo dia, por isso que eles estão no meio da operação, no meio do que eles trazem para a gente aí. Joey, Val, é importante também fazer um convite, e esse convite é assim de uma importância muito grande para o colaborador, de abrir o chamado, de mostrar o que está acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Exatamente. Eu convido, junto com a Val, todos os colaboradores que estiverem assistindo o podcast, é muito importante. Independente aqui da Consilig, independente. Qualquer empresa, né? É muito importante. Abra um chamado. Se você verificou que tem alguma avaria no seu PA, uma necessidade de uma substituição de peça, abra o chamado, porque nós estamos cuidando da sua segurança, da sua qualidade de tempo aqui na empresa. Então, faça para o seu próprio bem. Sim, é importante. Só uma dúvida que me ocorreu agora. Nós estamos falando de um ambiente interno, aqui dentro da empresa, das 4 paredes aqui da nossa empresa. Sim. Mas o lado de fora, o passeio público e o entorno da empresa, é de responsabilidade da CIPA, dos brigadistas também? A gente tem que estar de olho também. É importante. Se for a responsabilidade da empresa, a gente leva para a direção, para manutenção, né, uma calçada, algum vazamento que possa ter na calçada, que possa causar acidente para o colaborador. Se for um assunto ali que não seja da responsabilidade da empresa, a gente também leva isso diretamente aí para os órgãos públicos, né? A gente também, como cipeiros, como segurança do trabalho, como direção, também levamos essa informação para os órgãos públicos para que eles também venham aí nos ajudar para ter um ambiente no entorno todo. Muito bem, olha, esse é o nosso Consicast, está chegando ao fim, mais um episódio, agradecendo aqui a Valquíria, a Michelin e também ao Joey Carvalho. Obrigado, gente, pela participação de vocês, parabéns por esse trabalho fundamental. Quero agradecer também ao Lucas Nascimento, nosso brigadista, que concedeu a entrevista, você que está chegando agora, vai assistir de novo o episódio.
tem uma entrevista do Lucas bem no meio aí do episódio do Consecast. Então assiste ele inteirinho até para pegar dicas fundamentais aqui para você implementar na sua empresa. Isso é muito importante. Joe e Val, muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos, de verdade. De estar aqui, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Falando de segurança. Junto, né? É isso aí. E obrigado a você por mais um episódio e pela audiência. Até já.